Hoje veremos a crença do modelo mais bonito que eu já vi, que tenta realmente arrumar uma explicação para o universo como um todo. Bom, Pietro Baldi escreveu um livro chamado A Grande Síntese, e nesse livro ele descreve um modelo monista muito bonito. Ele, em certas partes, é parecido com o panteísmo do que a gente já viu passado, no entanto, ele vai muito além do panteísmo. Quando ele pega os atributos que existem, né, a gente viu que o panteísmo a substância fundamental, que é única, ela se manifesta em função de infinitos atributos, e o panteísmo coloca todos esses atributos, né, de forma paralela, né? Então equivalentes um ao outro. Então os dois atributos que a gente tem, conhecimento, que seria o caso do mundo material e do mundo da consciência, seriam duas coisas distintas, mas paralelas entre si. Pietro Baldi vai retirar o pé de igualdade entre os atributos e vai falar o seguinte: olha, tudo que era pé de igualdade, todos os atributos eram correspondentes entre si, ele vai destruir essa correspondência e vai criar uma hierarquia vertical para todos os atributos, de forma que os atributos estão em uma constante dinâmica, transformando um no outro e mantendo um todo perfeito e imutável. Essa é uma teoria muito complexa, então nós vamos explicar elas em partes. Vamos começar a dar uma visão geral dela, depois vamos explicar como que ocorre o funcionamento disso em função apenas de dois atributos, e depois nós vamos dar uma noção geral mesmo do que o Pietro Baldi disse no seu livro, que é uma noção utilizando todos os infinitos atributos. Então vamos lá. É importante você perceber que quando eu vou dar só uma visão geral e depois vou explicar apenas esse modelo em função de dois atributos, esses dois modelos iniciais vão conter erros, ok? Vão conter erros. Então, o modelo final mesmo que vai valer, que você deve entender, é o último modelo que a gente vai explicar contendo os infinitos atributos. Mas perceba que vai ser muito mais fácil você entender o modelo final de infinitos atributos se a gente dá essas noções básicas primeiro, só de uma visão geral e uma visão de apenas dois atributos, mas que contém erros neles próprios. Mas vamos ao que interessa. A visão mais geral que a gente pode descrever esse modelo é que existe um todo que é sempre meio que imutável, certo? Ele é imutável, só que ele é dinâmico. Então existem várias características ocorrendo nesse todo e que vão estar sempre ocorrendo. No entanto, quando você olha a substância fundamental, ela é una, tá? Então ela é tudo ao mesmo tempo e as características gerais desse tudo ao mesmo tempo sempre irão se conservar, tá? Então o universo seria perfeito, um universo realmente perfeito. Bom, dentro dessa dinâmica a gente tem que esse todo, que só pode ser explicado pelo próprio todo, de alguma forma ele vai se dividir em porções, e cada porção que ele se dividir vai estar dentro de um determinado sistema. E essas porções, por exemplo, a gente pode ver como sendo acidentes de algum tipo de atributo. Então existem várias porções distribuídas nesse universo e cada porção ela é o acidente de um determinado atributo. Conforme essas porções elas vão tendo uma dinâmica, a dinâmica geral é o seguinte: existe um processo de queda, de individualização, ou seja, você tem aquela coisa una, né, que é o todo ao mesmo tempo. Então uma parte desse todo ele vai se individualizar em porções. Então você tem toda uma parte para representar essa individualização, que seria um processo de queda. E depois toda essa individualização ela vai querer voltar a ser o todo. Então ela vai se transformando, vai se unindo a outras porções e tendo toda uma dinâmica de subida para voltar a ser o todo. Certo? E no momento que uma única porção consegue voltar a ser o todo, na verdade você vai falar, não, uma porção não pode voltar a ser o todo. Sim, mas imagina que uma porção fica muito, 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 muito grande. Aí ela simplesmente é despedaçada e volta para aquele processo de individualização. Tá? Ou então você simplesmente pode pensar no seguinte: aquela porção que se individualizou, depois ela vai ter um processo de subida e conforme ela vai subindo, ela vai se tornando todo novamente, até ela realmente se tornar o todo. Mas aí o todo é todo esse processo ao mesmo tempo. Então na verdade aquele todo seria ela se dividindo em várias outras partes de novo, e aí cada outra parte tentando voltar a ser o todo novamente.
Tá? Então essa é a dinâmica universal que ocorre com a substância fundamental. E aí a gente vai ver então agora de uma forma mais aprofundada, certo? Bom, para começar a explicar essa dinâmica em função de apenas dois atributos, a gente tem, né, os atributos que a gente é capaz de entender. Qual que é os atributos que a gente é capaz? É o mundo físico, né, o mundo material e o mundo consciencial, a consciência. Então a gente tem esses dois atributos inicialmente. Tá? Então a gente tem a matéria e a consciência. Como que ele vai explicar esse modelamento? Bom, a gente já viu que então, como a gente tem aqui só dois atributos, um atributo vai ter que representar o processo de caída, o processo de individualização, e o outro atributo vai ser responsável por explicar o processo de evolução, processo de subida, certo? Então, o mundo de matéria, todo mundo físico, seria o processo de individualização, tá? Então é o processo de queda, é o processo de dispersão, ok? E o mundo da consciência seria a volta, seria o processo de subida, seria o processo de evolução, tá? Então o psiquismo na consciência, no seu mais na sua essência, ela está sempre que ela vai subir, vai evoluir para um todo, tá? E o mundo material é aquele todo tentando voltar a ser partes. Bom, aí a gente então perceba que ele vai tirar aquela assimetria da termodinâmica que a gente viu. Conforme eu vou explicando nos vídeos mais pra frente, a gente vai vendo isso melhor, tá? Então todo o mundo material seria um mundo dissipativo, seria um mundo onde a entropia sempre aumenta. Tá? E todo mundo psíquico seria um mundo de ordem, tá? Seria um mundo de ordenação, seria um mundo de evolução, onde a entropia estaria sempre diminuindo. Então você tem toda uma parte material, onde você tem o aumento da entropia, e você tem toda uma parte consciencial, onde você teria a diminuição da entropia. E isso se daria numa dinâmica perfeita. Tá? E conforme eu vou explicando, vocês vão vendo que isso vai lá nos vídeos da crença da termodinâmica, que eu coloquei várias falácias da termodinâmica lá. E aí esse modelo, ele realmente ele lida com isso, né? E tenta explicar aquelas falácias da termodinâmica, colocando esse processo de subida no mundo, no universo como um todo. Então, esse processo de involução, ele se dá nesse mundo material. E ele é regido pelas leis físicas que a gente conhece. Então perceba que todas as leis naturais, físicas, né, desse mundo físico que a gente conhece, são leis sempre dissipativas. São leis que elas estão sempre aumentando a entropia daquele local. Tá? E aumentar a entropia, em parte, significa estar dissipando aquela energia útil. Então então todo mundo material ele está pegando aquela energia útil e transformando em energia inútil. Então todos os processos físicos e químicos que ocorrem no universo são dissipativos. Tá? Então a gente tem isso principalmente lá, né, na química e na física inorgânica. Então toda física e química inorgânica são dissipativas. Então elas não criam ordem, elas sempre, na verdade, criam caos. Então elas sempre vão aumentar a entropia do local. Então elas estão, na verdade, indo contra a ordem. São processos degradativos que vão degradando aquele sistema, aquela energia daquele sistema material. Bom, para exemplificar isso, a gente pode colocar lá, por exemplo, a gente tem um mundo material pelo um átomo, por exemplo, vamos supor lá, você tem o átomo, e conforme o átomo vai sofrendo qualquer coisa, por exemplo, ele sofre fissão nuclear ou fusão nuclear, ou ele faz uma reação química, né? Você tem moléculas que vão se juntar com outras moléculas e quebra e forma outras moléculas e tal. Então todas as reações químicas que existem e toda a física que existe em função do átomo, quando ele se quebra ou não, são coisas que estão aumentando a entropia do lugar, ou seja, transformando energia útil em energia inútil. Então essas são as químicas e físicas inorgânicas, sempre degradando aquela energia que existe. Nós vamos colocar a energia como um estado intermediário entre os dois atributos. Tá? Então a gente tem o atributo matéria e tem o atributo consciência. A energia é algo intermediário, então a matéria se transforma em energia para a energia depois se transformar em consciência. E a consciência se transforma em energia para a energia depois se transformar em matéria. Tá? Então a gente vai ter um ciclo aí. Então quando eu falar de energia por agora, por enquanto vai estar errado eu colocar essa energia desse sentido, mas entendam que a energia seria um estado intermediário entre os dois atributos que a gente está trabalhando agora.
certo? Bom, então o átomo, quando ele sofre uma fissão nuclear, por exemplo, ele vai liberar energia, tá? E aquela energia, por exemplo, em forma de radiação ou em forma da própria vibração das moléculas ali, né? Então, conforme essa energia ela começa com uma energia útil muito alta e conforme ela vai indo pelo processo das leis químicas e físicas inorgânicas, ela vai sendo degradada. Tá? Então essa energia vai sendo degradada até ela chegar naquele ponto máximo de degradação. Quando a energia passa para aquele ponto máximo de degradação, ela mesmo começa a se unir por alguma lei natural, tá? Alguma lei natural, ela vai começar a se unir em vórtices de energia. Bom, e esses vórtices de energia é que vão se transformar num psiquismo, que vai se transformar em alguma coisa consciencial. Tá? Então, o mundo físico e todas as leis físicas e químicas inorgânicas, elas vão dissipar e degradar a energia no seu máximo estado degradado, né? Perceba que massa é energia, né? Então, um átomo, você pode transformar o átomo inteiro apenas em energia. Tá? Então toda aquela massa inicial, aquela energia inicial do átomo vai se degradando até virar energia pura. E essa energia pura, ela vai se transformar num vórtice de energia, como se fosse um furacão ou qualquer outro vórtice que você conhece, né? Que se mantém numa dinâmica por ele mesmo. Tá? Mas esse processo, é claro, não é igual ao do furacão, mas é um vórtice de energia do máximo degradada possível que consegue se estabilizar. De alguma forma, por alguma lei física misteriosa, tá? Essa energia degradada consegue se estabilizar num vórtice de energia contínuo. E esse vórtice de energia ele é capaz de manter ele mesmo. Tá? Então vai ser um vórtice de energia que tem características principais. Que ele consegue continuar naquele vórtice de energia. E mais, como ele tem uma fase de expansão e uma fase de contração, então ele vai ter um ciclo, né? Expansão, contração, naquele vórtice. Na fase de expansão, ele vai ser impresso pelo mundo, ele vai agir no mundo. E no momento em que ele tem a parte de involução dele, né, aquele ciclo de indo para dentro, ele vai gravar todas as impressões que ele teve ali do ambiente, vai gravar nele mesmo aquelas impressões e vai ficar nesse contínuo, grava impressões e age no mundo, grava impressões e age no mundo, certo? Então ele ganha uma dinâmica por ele próprio. Tá? Então ele começa a ser estável e mais, ele vai ter um comportamento dinâmico, um comportamento, vamos dizer assim, autônomo. Tá? Então ele começa a ter um comportamento autônomo em função do próprio meio, para manter para manter aquele vórtice de energia. Tá? Então no momento em que esse vórtice de energia realmente fica estável e ganha algumas propriedades de conseguir modelar o ambiente em volta dele, tá? E agir nesse ambiente de forma autônoma, tá? É como se surgisse, né, uma célula autopoética, né, que surge no mundo. Então no máximo de energia degradada vai surgir uma célula autopoética, certo? É um vórtice de energia que é autopoético. Então, e esse vórtice de energia tem a capacidade de modelar o universo à sua volta e agir em função desse modelamento interno dele. Então esse modelamento do ambiente à sua volta, ele vai ter a característica de um psiquismo, o psiquismo mais primitivo possível. Tá? Então esse psiquismo primitivo é a primeira vez. Então você tinha um átomo que se transformou em energia e a energia agora se transforma em consciência. Então aquela movimentação pura de energia, ela vai ser experienciada no mundo, ela vai ser atribuída no mundo de forma psíquica. Então ali é o início da consciência, é o início do processo ali de evolução. Tá? Então no estado máximo de degradação começa o estado de evolução, que é a subida. Além disso, esse psiquismo primordial ele vai ter a capacidade de se alimentando de outras energias degradadas do meio para ele começar a aumentar ainda mais o seu psiquismo. Ou seja, esse psiquismo, além de conseguir preservar ele mesmo e tirar impressões do ambiente à sua volta para remodelar, ele tem a capacidade de se alimentar de outras energias degradadas e aumentar ainda mais o seu funcionamento de forma a melhorar cada vez mais o seu modelamento de mundo, expandindo aquela consciência, tá? Então aquela consciência vai se expandindo conforme ela vai se alimentando de mais energia degradada. E conforme ela expande a consciência, ela vai conseguindo entender cada vez melhor o mundo e criar
criar corpos cada vez melhores. Como que ela vai criar corpos? É o seguinte, toda essa dinâmica da energia degradada, desse vórtice, desse psiquismo primordial, ele vai se revestir de matéria. Tá? Porque como que ele vai agir no mundo? Ele vai agir no mundo porque ele tem que estar revestido de matéria para ele continuar agindo no mundo. Tá? Então, aquele vórtice de psiquismo, ele, pela própria dinâmica que acontece ali no vórtice, ele vai estar em contínua alimentação de energia degradada e ele vai manifestar, esse vórtice de energia, ele manifesta em propriedades da matéria que está em volta dele. E aquelas propriedades vão criar um corpo material para aquele psiquismo primordial. Tá? Então todo esse processo de individualização que se culminou nesse psiquismo mais primordial que existe, ele vai ter ali em volta dele, por exemplo, toda uma célula. Então uma célula material ela é formada por esse vórtice de energia degradada, que é o psiquismo, e esse vórtice de energia, que é o psiquismo, ele é responsável por ordenar aquela parte material que está em volta dele, para ele se transformar numa célula. Então a célula seria tanto esse psiquismo como a parte corporal dela. Tá? Então essa é a famosa distinção aí entre mente e corpo que está embutido nesse modelo do Pietro Baldi. Veja que lindo isso. Tá? Então pronto, quando esse psiquismo se forma, ele ordena a matéria em volta dele, aquela matéria lá, ao invés de ser regidas agora pelas leis da química e física inorgânica, que é sempre dissipativa e tal, ela vai ser agora organizada em função de uma física e química orgânica. Então toda a física e química orgânica é porque ela tem um psiquismo ali por debaixo, por detrás dela, ordenando aqueles processos orgânicos. Tá? E isso explica o grande incógnita que os cientistas sempre tiveram. Por quê? Porque perceba que todo aquele mundo material continua estando no estado de involução. E somente a parte psíquica daquela célula é que vai fazer parte do mundo de evolução. Perceba isso. Então, todo o corpo da célula, todo aquele corpo da célula, que é material, continua sendo regida por leis das químicas e da física inorgânica, que é sempre dissipativa. Certo? Sempre dissipativa. Agora, ou seja, mesmo lá na célula, todo o processo que ocorre dentro de uma célula é sempre em função de aumentar a entropia. Mas por que a célula tem a capacidade de diminuir a entropia ali como um todo? Tá? Se ela está embebida num universo que é sempre dissipativo. Por conta dessa interação entre esse vórtice de energia do psiquismo primordial com o seu corpo celular. Tá? Então o psiquismo é que ordena aquele corpo material para ele sempre ficar, né, fazer aquela volta, né, porque a célula é como se fosse um vórtice de energia. Você tem uma energia e a célula é justamente isso, é um vórtice de energia que está continuamente comendo energia útil e jogando energia inútil. E aí esse vórtice de energia entre comer energia útil e jogar energia inútil fora mantém a entropia celular como um todo constante. Tá? Às custas de uma perda de energia. A entropia no mundo material sempre está perdendo. Tá? Mas a custas de quê? De se alimentar de energia útil. Então ele está sempre alimentando de energia útil, né, nesse ciclo e jogando fora a energia inútil. Tá? Então quem que controla essa dinâmica? É o psiquismo, porque o psiquismo é esse próprio processo, né? Essa dinâmica. Ele é um vórtice de energia, que se mantém por ele próprio, tá? Da energia degradada. Então isso é que vai fazer esse vórtice de energia na célula. Tá? Então por isso que a célula está em constante alimentação e aí ela consegue manter toda uma ordem, mesmo no mundo de física, química inorgânica, né? De desordem. Tá? Então é isso. Isso explicaria o misterioso fato de todos os organismos vivos estarem diminuindo a entropia ou mantendo a sua entropia em função de uma constante alimentação do meio. Então esse grande mistério científico de que o que explicaria esse ordenamento das células, né, ou dos seres vivos, né, toda célula, esse ordenamento, da onde vem aquela ordem da química e física orgânica? Porque percebam, a física e química orgânica são exatamente iguais à física e química inorgânica, são iguais, são idênticas, tá? Os processos são sempre dissipativos. No entanto, ninguém consegue explicar a ordem do mundo orgânico, porque todo mundo orgânico tem uma ordem que você fala assim, gente,
as leis físicas separadas de cada processo são dissipativos. Como que essas leis físicas dissipativas podem montar um sistema todo ordenado como uma célula, né? Então isso explicaria isso daria uma luz para tentar explicar esses processos. Além disso, perceba que esse psiquismo, então, ele vai agir no mundo em função desse seu corpo celular, desse seu corpo material. Tá? Então, o corpo material do psiquismo ele é importante, porque é a única forma do psiquismo começar a agir no mundo. Então, aquele psiquismo age no mundo em função desse corpo material dele. Olha só, e conforme ele vai agindo no mundo, esse corpo vai propiciando que aquele psiquismo comece a se expandir e comece a se modificar cada vez mais. Ou seja, conforme esse psiquismo vai se expandindo, ele vai indo no processo de evolução. Tá? Então isso aí explicaria a evolução das espécies de Darwin, que chega lá, né, parte de uma célula e vai ser um animal. Como? Esse psiquismo, vamos supor que essa célula morre. Quando a célula morre, o psiquismo ele não morre, ele continua naquele vórtice. No entanto, ele não vai ter mais aquela percepção consciente de que ele tinha quando ele estava naquele corpo celular. Então, quando ele estava no corpo celular, aquilo ajudava aquela vórtice de energia dele a ter aquelas qualidades psíquicas de agir no mundo. Tá? Então, quando ele perde aquilo, o psiquismo ele dá uma retraída. Tá? Porque o psiquismo ele só vai conseguir funcionar plenamente conforme ele tem um corpo ali junto com ele. O corpo ali auxilia o funcionamento daquele psiquismo, ao mesmo tempo que o psiquismo auxilia a ordem daquela dinâmica material. Bom, e aí, então ele vai ficar, a hora que o corpo morre, a célula morre, por exemplo, aquele psiquismo vai ficar no estado embotado, tá? Então ele fica no estado embotado, até que toda essa dinâmica do psiquismo consiga encontrar uma outra célula, tá? E começar a fazer todo um corpo novamente. Então, por exemplo, ele começa lá, sei lá, na hora que começar a divisão celular de alguma outra célula, esse tal psiquismo encontra essa outra fabricação, né, essa divisão celular, ou, né, pensando lá já em um organismo mais evoluído, você tem lá que um feto, né, a hora que começa a ter o zigoto, aquele psiquismo se incorpora naquele zigoto e ele vai ajudando aquele zigoto a formar um corpo para aquele psiquismo, ele vai saindo do embotamento. Então, conforme ele vai saindo do embotamento, ele vai criando um novo corpo para cima dele, até ele virar, né, uma célula lá, por exemplo, ou um animal já que vai se mover pelo mundo, ou uma célula, né? Vamos começar lá na célula. Então, a hora que ele criou uma nova célula para ele começa a agir no mundo de novo. E aí aquele psiquismo ele sai daquele embotamento e começa a agir no mundo. Conforme ele começa a agir no mundo, ele vai se expandindo mais ainda, até aquele corpo morrer. E aí ele entra num outro processo de embotamento, um pouco menor do que o anterior. E aí ele encontra um outro corpo, uma outra célula, e vai se desenvolvendo, e se desenvolve, e assim vai. E isso vai dando a característica da evolução. Isso vai dando a característica da evolução das espécies, do darwinismo. Tá? Então o psiquismo ele está embutido no darwinismo. Tá? Então a evolução do psiquismo é que guia a evolução darwinista. Então a ciência hoje acredita que essa evolução se dá de forma aleatória, né? Que seria aquele conjunto de células lá, ele não tem psiquismo junto com ele, então o que ocorre mesmo é por seleção natural de forma aleatória, completamente aleatória, mas isso sempre foi uma grande discussão no meio da ciência, né? Porque tipo, seria muita coincidência vários locais do planeta evoluírem para alguma mesma coisa, ou existem várias características nisso, né? Que deixam esse processo um pouco misterioso. E aí, nesse caso, nesse modelo do Pietro Baldi, isso ficaria bem nítido, que na verdade o que está evoluindo, o que está fazendo isso é o próprio psiquismo ele está proporcionando a modificação daqueles corpos. Tá? Então ele é que vai estimular esse processo de evolução. E é claro que se dá lento e gradualmente, é por isso que a gente tem a evolução das espécies aí bem lento e gradualmente conforme o universo está, né? Pronto. Então, até ele atingir o ser humano, vamos supor que esse psiquismo atingiu o ser humano, e aí quando ele atinge um grau lá de ser humano, quando o corpo morre, esse psiquismo já não fica tão embotado assim. O embotamento dele quando ele perde o corpo é mínimo. E aí então esse psiquismo consegue continuar
lá sei lá, mundo astral ou onde que for que ele tiver, sem um corpo físico. Então perceba que ele já não consegue mais mexer no mundo físico. Então ele tem só aquela parte, né, daquele mundo consciencial, onde existem outros psiquismos iguais a ele, então ele vai conseguir entrar em comunicação com outro psiquismo igual a ele, então ele vai ter uma vida ali própria, até ele entrar em outro corpo. A hora que ele entra em outro zigoto e vai se transformando em outra... aí o psiquismo dele, ele embota um pouco, né, porque ele vai se desabrochar em função daquele novo corpo que está sendo construído. Tá? Então aquele corpo vai se construir em função do psiquismo dele, né? E aí a gente tem lá os espíritas que acreditam, né, que se o psiquismo dele lá ele tem algum defeito, alguma doença, então aquele corpo vai se desenvolver com aquela doença, tá? Também. Então perceba que, né, que isso tem muito ligado com as teorias dos espiritismo. Bom, e aí então esse psiquismo ele vai se moldando o corpo, ao mesmo tempo que o corpo vai ajudando o psiquismo dele a expandir, e até chegar num momento onde esse psiquismo não necessita mais ir para o corpo. Por quê? Porque ele já está tão expandido, tão evoluído, que ele não necessita mais da matéria para ele expandir. Ele agora continua expandindo sem necessitar da matéria, certo? E aí ele é onde algumas religiões falam, né, que é sair do samsara, né, aí é mais pro lado budista. Aí sair do samsara, que você não precisa mais reencarnar. Por quê? Porque a sua consciência já expandiu o suficiente para ela agora conseguir dali expandir ainda mais sem precisar do auxílio da matéria, né, para fazer isso. Então perceba que esse é um modelo belíssimo que coloca, né, a dinâmica do todo perfeita. Por quê? Porque daí quando esse psiquismo se torna, vamos supor que ele se torna o todo, tá? Quando ele se torna o todo, ele simplesmente vai ser todo esse processo, e aí ele pode passar para esse processo de individualização de novo. Tá? Ou então você só pode imaginar que quando ele ficar muito grande, o psiquismo dele fica muito extenso, esse próprio psiquismo vai se dividir, ele próprio vai se explodir em diversas partes pequenas, vai voltar a ser matéria. Tá? Então ele se explode em matéria e aí ele passa todo, de novo, vai ser átomo, de átomo vai ser energia, de energia vai ser degradada, chegou a ser degradada, ele forma um novo psiquismo. E aí formou um novo psiquismo e aí vai a subida do psiquismo. Então é um sistema perfeito, certo? Perfeito. Bom, e até agora então a gente explicou esse psiquismo em função de 2 atributos. Agora vamos então explicar o real modelo do Pietro Baldi, que é em função de infinitos atributos. Uma característica importante que deve ser observada nesse modelo é que tudo é apenas um puro movimento. Perceba que a substância fundamental ela é o puro movimento da energia. Então, ora aquela energia vai estar confinada e vai se manifestar em função de matéria, e ora aquela energia vai estar confinada e se manifestar em função de psiquismo, de consciência. Tá? Mas no fundo, o que seria a consciência? Seria simplesmente um puro movimento, né, de algo que ninguém sabe o que é. Assim como a matéria também seria um puro movimento daquela energia, né, daquela energia que está em tudo e que ninguém sabe o que é. Tá? Então isso é bem específico, né, é bem claro daquela incognoscibilidade da substância fundamental que a gente já viu nos vídeos passados. Bom, mas perceba que, né, que tudo é puro movimento dessa única coisa que existe. Tá? Então, tanto o psiquismo quanto a matéria seria puro movimento dessa coisa que existe, dessa energia. Entenderam? E é só uma manifestação diferente, tá? Dessa energia, mas que tudo é puro movimento. E mais, como então toda a nossa psique, todo o nosso pensamento é puro movimento dessa dinâmica de energia, então isso abre espaço para diversas leis religiosas. Por exemplo, se você se sintoniza com o bem, você vai fazer o bem. Se você se sintoniza com o mal, você vai atrair o mal. Comece a pensar em alguma coisa e você vai atrair aquilo, tá? Porque poderia funcionar como se fosse no mundo da matéria. Por exemplo, o ar quente vai buscar o ar quente. O ar frio vai buscar o ar frio. Entendeu? Como se fosse isso. Como são leis naturais, né? E no mundo religioso eles falam a lei da sintonia. Se sintonize com o bem e você vai começar a ter o bem, você vai começar a ter saúde. Sintonize com o mal e você vai... A famosa lei da atração, né? Vem por aí. Então isso explicaria naturalmente esses processos religiosos.
Em nenhum momento eu estou falando que essas leis são reais e válidas. Eu só estou falando que o modelo, esse modelo especificamente, permite uma explicação para essas leis que as religiões sempre falaram. Entendeu? Eu não estou falando que essas leis são reais, tá? Só estou falando que nesse modelo se encaixa muito bem. Então, para começar a explicar esse modelo de infinitos atributos, primeiramente a gente vai colocar que no modelo passado que a gente falou de 2 atributos, na verdade a gente não estava falando apenas de 2 atributos, a gente estava falando de 3 atributos. A gente está falando de matéria, energia e consciência, certo? Então matéria, energia e consciência seriam 3 atributos. A matéria seria a própria manifestação do universo por meio da forma, por meio dos objetos estáticos, certo? A energia seria a própria manifestação do universo por meio da temporalidade. E a consciência seria a própria manifestação do universo para dar os aspectos conscienciais, os conceitos ao universo. Ou seja, o universo se manifesta na matéria pela forma, na energia pelo tempo e na consciência pelos conceitos. Só que agora, ao invés daquele modelo se fechar sobre si mesmo, a gente tem que a matéria vai se transformar em energia, a energia vai se transformar em consciência e a consciência vai ter infinitos atributos acima dela, vai se transformar em algo supraconsciente. Tá? E esse algo supraconsciente vai se tornar algo supraconsciente e assim vai, até o infinito, certo? E ainda, e o que tem abaixo da matéria também é infinito, ou seja, o que transformou lá em matéria não foi lá uma consciência, não foi a nossa consciência que se despedaçou em matéria, não. Agora o que se transforma em matéria é o último atributo lá do infinito que a gente não sabe o que é. Algum atributo supraconsciente se dividiu e começou a ir lá pro atributo lá embaixo, que a gente também não sabe qual é. E esse atributo aí embaixo foi passando até ele se transformar em matéria. Então, antes da matéria, existia outro atributo, que existia outro, que existia outro, que existia outro. Ela foi passando, aí da matéria passou a ser energia, da energia passou a ser consciência, e da consciência vai passar a ser supraconsciente e assim vai. Bom, e um aspecto importantíssimo desses infinitos atributos que tem agora em forma vertical é que, veja que a consciência ela está ajudando no ordenamento dos 2 aspectos anteriores dela. Então a consciência está ajudando a energia e a matéria a se ordenar no mundo físico. Pois perceba que a nossa consciência está mexendo na organização do mundo físico. Não só de forma, por exemplo, aqui, né, igual eu estou mexendo aqui de forma consciente, mas também de forma a organizar o meu próprio corpo, como a gente já viu. Tá? Que o próprio psiquismo lá, ele vai moldando a ordem no mundo. Ele vai moldando a ordem no mundo material. Certo? Então ele vai moldando a matéria e a energia para transformar a matéria e a energia no aspecto celular, por exemplo, ou no meu aspecto corporal, que está aqui. Então eu ordenei o mundo físico. E além de ordenar o mundo físico, né, nessa dinâmica intrincada com a parte psíquica, além disso a gente ainda tem, né, a parte voluntária. Então a parte voluntária você está continuamente mexendo no mundo voluntariamente, então está ordenando o mundo. Tá? Então você ajuda a ordenar a matéria e a energia. E todos os atributos eles vão fazer isso, porque todos os atributos, para se manifestarem nesse todo, olha só, para aquele atributo se manifestar no todo, ele necessariamente precisa se utilizar dos atributos abaixo dele. Entenderam? Então, em geral, por exemplo, o nosso mundo psíquico de consciência, a gente está embebido nesse mundo material e de energia. Entendeu? E eu me movimento e a minha vida psíquica se dá em função desse mundo material. Então eu necessito utilizar os atributos anteriores para ter uma vida psíquica. Da mesma forma, a energia, para ela se manifestar como energia, ela precisa se manifestar em função da matéria e de algum atributo anterior da matéria. E para a matéria se manifestar, ela precisa se manifestar em função de outro atributo que tem antes dela. Tá? Que a gente não tem acesso, entenderam? E isso por infinito. Então perceba que isso também está de acordo com várias leis religiosas. Por quê? Porque daí é o seguinte, quando um atributo deixa de ser consciência e passa a ser supraconsciência, para ele se manifestar como algo supraconsciente, ele vai se manifestar no mundo em função do ordenamento das consciências e da energia. Entenderam? Então imagina, por exemplo, um anjo.
Então, que é uma hierarquia acima, né, do nosso psiquismo. Então, um anjo, por exemplo, poderia ser ou arcanjo, sei lá, poderia ser algo supraconsciente que ordenaria, que ficava ordenando tanto a parte psíquica do universo, né? Então ele ficaria guiando os homens, guiando as consciências e ordenando elas. E da mesma forma vai ter um supra-supraconsciente que vai ordenar os anjos. Entendeu? Então você pode montar diversas hierarquias aí, que vão ordenar aquele ambiente. Tá? Então completamente condizente com algumas religiões, né? Completamente condizente. Então você tem que então quando uma pessoa se expande a consciência suficiente para sair do mundo sansara, né, para ele desprender da matéria, quando ele desprende da matéria, ele vai ganhar um novo atributo. Então ele vai ganhar um atributo supraconsciente. E esse atributo supraconsciente vai agir em função agora do ordenamento das consciências. Então seria um anjo, um arcanjo que vai ordenar os próprios seres humanos. Tá? Vai ordenar o psiquismo dos próprios seres humanos. Entendeu? Assim como a gente ordena a matéria. Assim como a gente está ordenando a matéria. E a matéria está ordenando alguma outra coisa e assim vai, até o infinito. Certo? Até o infinito. Então, tanto para cima como para baixo. Então, quando a gente fala lá, eu tenho algumas religiões que falam de consciências cósmicas. Ah, o Cristo cósmico que está regendo todo o universo. É isso. É isso. Nesse modelo seria isso. Então, seria o seguinte, ó. O cara evoluiu, saiu do consciente, foi pro supraconsciente, do supraconsciente foi para alguma coisa além ainda, até ele se tornar um Cristo cósmico. Então esse Cristo cósmico, que sei lá como que é o atributo dele é completamente incognoscível pra gente, mas ele está ordenando o nosso universo. Tá? Ele está ordenando o nosso universo, ele é capaz de ordenar. Assim como a gente está ordenando a matéria. Certo? E é isso, então todas aquelas porções, você tem um processo de individualização que ocorreu e agora você tem a evolução. Então você tem só que agora, ao invés de ser dois apenas, né, ao invés de você tiver dois atributos só, a gente tem infinitos atributos nesse meio. Tá? E o que deixa a coisa muito mais bonita ainda, muito, porque a própria manifestação do universo, você precisa se manifestar em função da própria substância fundamental. Então você vai se manifestar em função dos atributos anteriores ao seu. Né? Show de bola. E para finalizar, nós temos apenas mais dois aspectos, né, que a gente pode retirar desse modelo como um todo. O primeiro aspecto é que o desprendimento de um atributo inferior você se tornar um atributo superior não se dá em saltos, tá? Ele se dá continuamente e lentamente. Por exemplo, você tem lá a matéria. A matéria, como a gente viu, você pode ter reações químicas, fusão, fissão nuclear, decaimento, né? Essas coisas que vão liberar a energia do átomo, por exemplo. Só que no estágio inicial, você tem que o átomo ele libera um pouquinho de energia e volta a ser matéria de novo. Libera um pouco de energia e volta a ser matéria de novo. Certo? Até a energia ir aos poucos realmente conseguir se desprender da matéria, da forma matéria, e realmente se transformar no atributo energia. Aí, por exemplo, na radiação, aí quando você tem a radiação, realmente a energia realmente conseguiu ficar energia. Tá? Então você primeiro tem esse aspecto de ir e voltar, até você conseguir ir direto, certo? Aí tanto lá na energia também, a energia ela vai começar a criar o vórtice, aquele vórtice psíquico, mas já vai se desfazer. Aí começa a criar o vórtice psíquico e se desfaz, até ela realmente conseguir ficar degradada o suficiente para ela criar o vórtice de energia e realmente continuar a sempre ser um psiquismo, e aí realmente se tornar um outro atributo, tá? E com o psiquismo a mesma coisa. Então a gente tem que, por exemplo, existem lá mestres budistas, hinduístas lá, que falam que já conseguem ver esse aspecto supraconsciente, né? Que é quando eles colocam lá na meditação, eles falam que conseguem entrar em samadhi, em nirvana, tem vários nomes, né? Cada religião vai ter um nome diferente para isso. Mas enfim, isso já seria aquele psiquismo conseguindo entrar num estado supraconsciente. Tá? Então ele entra naquele estado supraconsciente e volta. Então ele entra naquele estado supraconsciente e volta até ele conseguir realmente se desprender totalmente da matéria, não precisar mais de reencarnar e realmente passar para aquele estado supraconsciente. Então, por exemplo, viver realmente em nirvana, viver realmente em samadhi constantemente, até ele conseguir sair de nirvana e samadhi para ir para algum outro estado supraconsciente, né? Então a gente não sabe. Bom, esse é um aspecto.
Um outro aspecto lindo desse modelo também é que, num determinado nível hierárquico, tudo aquilo que é visto como desordem, é visto como guerra, é visto como, né, bagunça, é visto como completamente harmonioso num nível hierárquico superior. Tá? Então, por exemplo, a gente tem o corpo humano. O corpo humano é feito lá de células. Então, as células estão completamente brigando, tentando fazer sinapse aqui, brigando com a outra para fazer sinapses. Você tem umas células tentando brigar por alimento, né? Você tem o corpo lá, cada célula tenta pegar o seu alimento. Então, o que parece às vezes briga, você tem um sistema imunológico guerreando mesmo, todo o sistema imunológico guerreando contra bactérias, vírus, fungos ou qualquer outro patógeno que existe no corpo. Então você tem aquelas guerreando, você tem células entrando em suicídio, que você tem a apoptose, então as células sofrendo apoptose, entrando em suicídio, tudo. Então, tudo que naquele nível celular você vai achar que aquilo é uma guerra, você vai achar que, gente, isso aqui é horrível. Isso é uma guerra, isso é desumano, isso é tudo, é completamente desordem, isso é o caos, é um brigando com o outro, todas as células brigando uma com a outra, todas as células, uma querendo pegar mais alimento do que a outra, uma querendo fazer mais sinapses do que a outra, uma matando os vírus, a outra matando aquele outro tipo de célula, matando células defeituosas, a outra célula ali entrando em suicídio. Mas quando você vê na hierarquia do corpo humano como um todo, aquilo é uma perfeição. Então tá aqui, ó, o corpo humano é uma perfeição. No entanto, se você for lá no nível hierárquico dele, é uma completa guerra. Tá? E da mesma forma, é o nosso mundo psíquico em função do supraconsciente. Então toda guerra que existe no mundo, toda discussão, toda discórdia, todo desentendimento que existe social, todo aquele desentendimento e guerra social que às vezes as pessoas acham que está indo pro, né? Assim, gente, esse mundo está indo pro inferno, porque só existe guerra, só existe tal. Mas tudo isso é visto como a mais perfeita harmonia no nível acima. Então, no nível hierárquico acima, toda aquela bagunça, toda aquela guerra é vista como uma harmonia para manter um corpo ainda mais perfeito no nível hierárquico superior. Tá? Então, muito bonito isso, muito bonito. Então, perceba que sempre haverá disputas e guerras de recurso no seu nível hierárquico, mas aquela disputa e guerra de recursos é sempre uma harmonia no nível hierárquico acima. E ela só pode ser harmonia porque ela está sendo comandada e ordenada pelo nível hierárquico acima, né? Então aí nas religiões a gente tem que, né, que você tem que sempre ter uma devoção para as coisas supraconscientes, porque as coisas superconscientes é que estão ordenando o nosso mundo na nossa hierarquia. Assim como a gente está ordenando o mundo na hierarquia material, né, do nosso próprio corpo. Tá? Então você vai lá, você sabe quando você deve comer ou não. Você sabe quando você deve beber água ou não. Então é você que está trazendo toda a alimentação para todas as células do seu corpo. Então as células do seu corpo teriam que ter uma devoção para com você. Assim como a gente tem que ter uma devoção para com os níveis supraconscientes. E esse foi o último vídeo sobre crenças de determinados modelos. E se você acha que existe algum modelo mais interessante do que ele, deixa os comentários aí embaixo, certo? E no próximo vídeo a gente vai começar a entrar então na parte da ética e da fé da nossa parte psíquica. Então, até lá!